oração mais difícil, a entrega. Em 1 Samuel 1, 27 e 28, e diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. E essa parte desse capítulo fala algo muito interessante. Aqui, né, como a gente leu aqui na palavra do Senhor, e ela fez um voto de entregá-lo, né, no templo, né, para fazer a obra do Senhor, para ser um servo do Senhor. E todo ano ela ia lá, levava uma roupa para o filho dela. Ela via o filho dela uma vez por ano. Ela pediu para o Senhor e Deus concedeu, mas a parte mais difícil foi ela ter entregado o filho dela. Ela podia falar: não, Senhor, eu pedi, o Senhor respondeu, mas eu estava falando da boca para fora. Mas não, ela cumpriu o voto dela. E Deus o quê? Deus abençoou ainda mais ela. Ela teve mais filhos. A parte mais difícil para nós é entregar, renunciar à nossa vontade. Porque às vezes nós queremos controlar tudo. É ou não é, mulher? Quantas vezes você quis controlar tudo, você quis que fosse do seu jeito, mas Deus falou: olha, filha, não é desse jeito não. E quantas vezes você recebeu o não de Deus? Comigo aconteceu assim, a gente tinha sempre um sonho, né? Eu sempre tive um sonho de ser mãe, né? E depois de um ano de casado, Deus permitiu, né? Levou uns 3, 4 meses pra gente, pra mim engravidar, pra gente ter já os nossos primeiros filhos. Na verdade o sonho era um só, né? Mas aí Deus trouxe uma surpresa a mais. A pergunta que sempre faziam pra mim: olha, onde é que você vai ter esses bebês? Né? Você vai ter a ajuda de alguém? Sua mãe vai vir? E eu bati o pé falando: não vou ter lá não, eu vou ter aqui. Mas como você vai fazer isso? Como você vai... você não tem condição, você não tem ninguém da família, ninguém vai vir te ajudar. Eu falei: não, Deus vai prover. Então, quando a gente confia em Deus de fato e de verdade, a gente sente paz no nosso coração. Quando Deus está no controle, pode ter certeza que a paz vem no teu coração. E foi o que eu senti naquele momento. Eu senti paz no meu coração. Não sabia como ia acontecer, não sabia como Deus ia prover. E não sabia quando elas iam nascer. A gente tinha não é esquema, né? A gente tinha aquela ideia de que elas iam nascer em dezembro, né? E em setembro eu fiz o chá de bebê, em outubro elas nasceram. Então, não temos como controlar, né? E graças a Deus deu tudo certo em relação a isso. A parte mais difícil que a gente enfrenta é que a gente não sabe, né? Não tem controle de nada. Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua casa? Quem está no controle da vida dos seus filhos? E quantas de nós queremos estar nesse controle? Quantas de nós queremos controlar a vida dos nossos filhos? Queremos controlar a vida do marido? Queremos controlar a vida de todos. Às vezes, no nosso pensamento, a gente acha que controlando a vida deles, a gente está ajudando, mas não está. Quando a gente acha que está no controle, começa o quê? Começam os problemas, começam as dificuldades. Por quê? A gente não consegue controlar isso. A gente quer controlar a vida deles, mas aí, quando vem os problemas, as situações, a gente entra em desespero. E cada uma de nós, minha mãe fez uma oração desde o ventre, e pedindo para que nós estivéssemos na presença de Deus. E disso eu trouxe para minha vida e falei: não, eu vou abençoar também as minhas. Não sei quais os planos do Senhor para elas, mas eu peço ao Senhor que elas estejam no teu altar. Depois disso, elas começaram a fazer os exames de sangue, né, que tinha que fazer sempre, por causa de ser prematuras. Fizeram um exame de sangue, onde a gente passou no pediatra, que ele falou assim: olha, leva ela para o hospital agora, porque elas estavam com anemia. E a gente ficou 24 horas num hospital,
elas levando transfusão de sangue na veia, no braço. E no hospital você bate o desespero, né? Quando a gente tá no hospital, vendo seu filho ali, é difícil, é complicado. Porque a gente queria que fosse nós, não os nossos filhos. E ali eu falei, Senhor, eu não aceito isso, Pai. As minhas filhas são bênção do Senhor. E ali foi um momento difícil, onde eu pedi ajuda pro Senhor. Onde eu abracei meu marido e falei, Senhor, ajuda-nos, que a gente não tem forças. E ali elas foram melhorando. Graças a Deus, nunca mais elas precisavam de novo todo esse processo. Deus nos surpreendeu. Quando eu coloquei o Senhor no controle, Deus cuidou das nossas filhas. Foi ali que eu falei, não, Senhor, é o Senhor que tem que estar no controle, não sou eu. Eu não posso fazer nada, é o Senhor. Quando a gente coloca o Senhor no controle, Deus nos surpreende. A oração da entrega. Às vezes é a parte mais difícil. E aqui, começando esse tópico, eu achei muito interessante, eu vou falar aqui para vocês o que está escrito lá no livro. Diz assim, renúncia, entrega, abrir mão. Não importa o nome que você dá, quando a situação requer ou quando você se sente tocada a entregar seu filho a Deus. Isso é sempre uma proposta amedrontadora e um dos problemas mais difíceis que enfrentamos na oração. Nós, mães, fomos feitas para cuidar dos nossos filhos e não para renunciá-los. Eu sei que a renúncia é difícil, mas existem certas situações que a gente fala ou confia ou confirma. Eu sei que não é fácil você ver seu filho numa cama de hospital e você não poder fazer nada. E ali a oração que você tem que fazer, Senhor, me ajuda. Eu coloco meu filho nas tuas mãos, Pai, cuida dele. Mas quando você coloca Deus no controle, Deus coloca paz no seu coração. Eu posso dizer isso com toda clareza, porque eu já passei por isso. Já passei por momentos assim. Se a gente não colocar a nossa vontade de lado para colocar a vontade de Deus acima da nossa, essa situação não vai mudar. Minha irmã, uma coisa você tem que guardar no teu coração. Você ensinou, me ensinou? Você ensinou, se você teve a oportunidade de ensinar a palavra do Senhor desde pequeno, glória a Deus. Se não teve, agora o teu momento é orar. Agora é hora de você tirar a sua vontade e colocar a vontade de Deus para prevalecer na vida dos seus filhos. Você não pode controlar tudo, minha irmã. Você não tem o poder para mudar as situações. O simples pensamento de ter que entregar o nosso filho para Deus pode até nos impedir de orar sobre isso. Porque quando a gente quer controlar, quando a gente quer estar ali dando seus pitacos, como a gente diz, né? Querendo, dando seus palpites, não, você não vai fazer isso porque eu não quero que você faça. Você acha que vai resolver? Você acha que vai ensinar seu filho? E o pior, você querendo controlar a situação, controlar tudo, vai te impedir de orar. Vai te impedir de ter uma comunhão com Deus, de você apresentar a vida do seu filho. Por quê? Você quer controlar. Então você vai orar para Deus controlar a vida do seu filho se você quer controlar. Às vezes ele precisa ter as suas próprias experiências, mesmo tendo decepções. Por quê? Ele vai ficar mais forte. Se você quiser toda hora, ele caiu, você lá e ajudar, o que você vai estar ensinando para o seu filho? A ele ser dependente de quem? De você. Mas é melhor você ensinar ele a ser dependente de quem? De Deus. Filho, vai existir um momento certo para você falar, olha, filho, há algo que eu tenho aprendido com Deus. Quando eu coloco diante do Senhor o meu problema, a minha situação, Deus entra com poder em ação e muda a história. Então você vai ensinar quando? Quando você tiver essa vida com Deus. Quando Ele vê essa diferença na sua vida. O medo, quando ele entra a desconfiança, entra o desespero. E aonde está aí a confiança em Deus? Aonde está aí, eu vou confiar na palavra do Senhor se eu estou com medo? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sempre está nas nossas mãos a escolha.
Às vezes é difícil, irmã. Não vou dizer pra você que é fácil. É difícil. A realidade é essa. É difícil. Mas quando a gente confia no Senhor, Deus dá paz no nosso coração. Deus coloca uma paz que a gente não sabe nem de onde vem. Mas Deus coloca essa paz no nosso coração. Enquanto nós lutamos da nossa maneira, do nosso jeito, para ter o controle da situação, nós impedimos de Deus agir na vida do nosso filho. E o que é pior, vai demorando mais. Vai demorando mais. Porque a gente está lutando contra nós mesmas. Entenda, você não está lutando contra Deus, você está lutando contra você mesma. Porque você está querendo ter o controle, mas você não consegue ter o controle. E Deus está ali olhando para você, e aí, você vai continuar essa situação até quando? Você não vai deixar eu estar no controle, não? Deus só está olhando, esperando você falar para Ele. Ele não vai agir se você não permitir. A renúncia é um segredo das orações respondidas. Quando renunciamos à nossa vontade, nós permitimos que Deus haja em nosso favor. Então, minha irmã, é essa parte difícil, você renunciar à sua vontade, deixar Deus trabalhar. Em Salmo 146, 6 diz assim: quem fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles? Então, às vezes a gente tem aquela pergunta: será que Deus é capaz de fazer isso? Será que Deus é capaz de mudar essa situação na vida do meu filho? Será? Será? Então, às vezes a gente esquece do poder de Deus. E aqui ela coloca vários versículos que nos mostram: poxa, Deus criou o céu e a terra. Será que Deus não pode cuidar da vida do meu filho? Até mesmo ela deixou algo escrito assim: mas quando Deus nos manda fazer algo, Ele provê também a sua graça. Em Salmo 144, 6 diz: lança teus relâmpagos e dispersa os inimigos, atira suas flechas e os confunde. Então, Deus cuidava do povo de Israel quando eles clamavam ao Senhor. Deus dava a direção para eles. Por que Deus não vai fazer agora diferente? Ele mudou? Não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você não pode esquecer disso. Não pode esquecer que Deus trabalha em seu favor. Mas quando? Quando você confia nele. Deus sabe o que é melhor para o nosso filho. Ele sabe o que é melhor para o seu filho, minha irmã. Ele sabe o que é melhor para você também. A renúncia não garante os resultados que nós queremos. Muitas vezes a gente quer ter o controle para que os resultados sejam do jeito que a gente quer. Fazer a oração da entrega não garante que a pessoa pela qual oramos será sempre curada, mas abre a porta para que o poder e a presença de Deus desça e transforme a situação. Às vezes o não de Deus dói, machuca, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para o teu filho. Não acho que a sua oração não está sendo respondida, não. Deus está trabalhando no coração do teu filho, que é onde precisa do trabalhar de Deus. Então não desista, não retroceda com a sua oração, não pare. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos vocês, ou todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando vamos ao Senhor, Ele alivia. Está sobrecarregada, está aflita, vai até o Senhor, minha irmã. Que Ele vai colocar paz no teu coração. Que Ele vai mostrar para você exatamente qual o plano dEle para a sua vida e para a vida do teu filho. Pare de querer controlar situações, porque não é do seu jeito. Pare de achar que você sabe o que é melhor para a vida do teu filho. Os planos do Senhor são melhores e maiores que os nossos. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Então, fica firme, minha irmã. Vai até Jesus. Está sobrecarregada, está aflita, está preocupada? Vai até o Senhor. A renúncia nos traz liberdade também. De fato. Por quê? Quando entregamos na mão do Senhor, né, principalmente a vida dos nossos filhos, né, nós sentimos como se estivéssemos mais leves. Por quê? Estamos confiando no Senhor e Deus está guardando. Às vezes a gente só entrega na mão de Deus
quando ali tá numa situação difícil que você não pode fazer nada. Ah, não, Senhor, eu entreguei nas suas mãos. Mas aquilo que aparentemente é fácil, você quer resolver. Aquilo que aparentemente, não, eu consigo fazer, então eu não preciso da direção de Deus. Então, nós temos que o quê? Vigiar. Ou você entregou, ou você não entregou. Ou você confia que Deus está cuidando do seu filho, ou você não confia. Mas não é só confiar só quando está diante de um problema agora. Você tem que entregar na mão do Senhor sempre. Pai, toma o meu filho nas suas mãos, mas eu não quero ficar entregando para o Senhor toda vez, não. Eu quero confiar no Senhor sempre. Você compreende o dilema desta mãe? Talvez você esteja quase na mesma situação. De ficar entregando seu filho toda vez. Toda vez. Toda vez. Você às vezes pensa que Deus já está cansado de tanto você entregar seus filhos a Ele em oração? Às vezes a gente acha que Deus não entende o que a gente está passando. Que Deus não entende o que é entregar de fato e de verdade um filho. E aí a gente esquece que Jesus era o Filho de Deus. Seu único filho. E Ele entregou por amor à humanidade, por amor a nós. Ele não entregou uma vez e aí falou, ah não, eu tô vendo meu filho passar ali no deserto, eu vou pegar ele de volta. Depois eu entrego de novo. Não, Ele entregou. Entregou. E você acha que Deus não entende o que você está passando? Então não ache que Deus não sabe o que está fazendo. Não ache que Deus não é capaz de cuidar da vida do teu filho. Nós que não somos. Nós cuidamos do básico, porque somos limitadas. Esteja confiando no Senhor. Entregue, de fato e de verdade, o seu filho ao Senhor. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus trabalhar. E continue em oração. Como a gente entrega e não faz mais nada? Não, a gente batalha em oração. Continua orando por eles. Mas você não vai estar no controle, é Deus que vai estar. É para Ele que você tem que perguntar, Pai, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? É o Senhor que está no controle dessa situação. Senhor, como é que eu resolvo essa situação aqui? Me dá uma luz aqui, Senhor. Não é toda vez, Senhor, nessa situação eu consigo resolver. O Senhor não precisa, só pode resolver aquela outra lá. Então, ou você confia no Senhor de todo o teu coração, ou você não confia. Orando com determinação. Saiba que todos os capítulos vão ter isso. A gente aprender a orar com determinação. Lembre-se de que a oração é para os incapazes. Mas como assim, irmã? Por que a oração é para os incapazes? Porque se a gente se sente capaz, a gente não pede ajuda. Para que a gente vai orar ao Senhor falando, Senhor, me ajuda aqui. Se eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu já sei como resolver. Então a oração é para os incapazes. É para aqueles que são dependentes de Deus. Você é dependente de Deus? Você confia em Deus? De fato e de verdade. E aí ela coloca um relato muito grande, que eu acho assim muito interessante, que a gente nos faz observar. Quando o seu filho era bebê, ele não sabia falar, sabia? Ele só chorava. Mas nós como mães sabíamos o que ele queria. Porque o choro era diferente. Então, nosso instinto mostrava o que ele precisava ali, mesmo ele não sabendo falar. É assim que Deus nos responde, sabendo o que nós precisamos. Às vezes a gente chora na presença de Deus, pedindo por um resultado, né, para resolver uma situação. E ali naquele momento a gente não sabe o que a gente está precisando, mas Deus sabe. E ela diz assim, talvez você, assim como eu, suspire aliviada em saber que a sua incapacidade não a impede de chegar a Deus. O que ela pode fazer, aliás, é jogar você nos braços dele. A gente tem que reconhecer a nossa total dependência de Deus e também reconhecer que precisamos do Senhor. Essa incapacidade quando a gente reconhece que nós somos incapazes de resolver a situação sozinhas,
é aí que reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Deus tem um grande plano para a vida do teu filho. Você tem que deixar Deus no controle da sua vida, da vida do seu filho, em nome de Jesus. E aqui, no último parágrafo que eu anotei, porque quando somos incapazes, abrimos nossos corações. Quando estamos desesperados, aí permitimos que Deus trabalhe em nossa vida. Quando estamos ali querendo uma solução, desesperado por uma solução, ali nós abrimos o nosso coração e pedimos para Deus fazer uma obra. Ali reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Em nome de Jesus. Espero ter ajudado vocês, espero que esse capítulo tenha falado ao teu coração como Deus falou o meu. Sei que às vezes tem certas situações que a gente nunca entende o trabalhar de Deus. Mas saiba que Deus está no controle de tudo. Quando você permite, quando você renuncia à sua vontade. Lembre-se das 3 armas poderosas que eu vou estar sempre falando em todos os capítulos. As 3 armas. A oração, a palavra de Deus e o nome de Jesus. Usando essas 3 armas poderosas, pode ter certeza que você vai vencer em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fique com Deus até a semana que vem, em nome de Jesus, no capítulo 5, hein? Em nome de Jesus. Um abraço, meninas, até mais.